eu estou dando risada até agora, né? A gente vai ter mais um encontro do Foro de São Paulo e foi lançado o documento base desse 26º encontro do Foro de São Paulo. É um texto extremamente mal escrito, quer dizer, ele é péssimo no conteúdo, é péssimo na forma, com frases longas, com vírgulas que faltam, vírgulas que não deveriam ser usadas e estão lá no texto. É uma contestação ao projeto ideológico e político neoliberal, capitalista, combate ao imperialismo, ao colonialismo, à oligarquia, ao neofascismo, ao ultradireitismo, ao imperialismo estadunidense. Consta, é tipo aquele cara do Grêmio do colégio que entra para falar na nossa turma, o pessoal do DCE. É algo tão parado no tempo, que já ficou, que nunca deu certo, nunca dará. E eu me lembrei, Consta, do meu pai, sempre que chegava toda semana com o Planeta Diário, cujo nome do jornal, aliás, já era uma piada, porque o jornal era semanal, mas o nome era Planeta Diário, da turma que fez depois o Cacete Planeta, e meu pai ficava ali, depois do jantar, quando chegava em casa, já tarde da noite, ficava ali dando risada. Eu dei risada com esse documento. Depois eu posso ler alguns trechos aqui, mas é algo tão patético, tão risível. Eu acho incrível que haja gente que escreva um texto desse e mais ainda gente que acredite nessas bobagens todas, Consta. Lacombe, é um museu de grandes novidades que fede a naftalina, mas veja, não é cômico, é trágico. Então, na melhor das hipóteses, é tragicômico, porque se a gente fosse apenas visitar como um museu e ver, caramba, né, tem gente que fala de burguesia, de império estadunidense, neoliberal, a gente ia realmente dar boas risadas tomando uma cervejinha, mas a gente lembra que os comunistas ligados ao Foro de São Paulo tomaram o continente inteiro quase, né? A Venezuela, aliás, o Chávez ter se mantido no poder, como relata o Leonardo Coutinho no seu livro, né, sobre isso, foi fundamental para o avanço do Foro de São Paulo. E o Lula fundou junto com o Fidel Castro esse troço. Então os comunistas estão aí. No Brasil temos um ministro da Justiça comunista comandando a polícia, um relator de um projeto de censura comunista, né? Então o Foro de São Paulo está com tudo, tá? Alive and kicking, como diria a música lá do Simple Minds. Agora, veja, a turma da mídia é cúmplice. Os tucanos, blogueiros tucanos e petistas da velha imprensa, que são 90% das redações, eles têm todas as impressões digitais nas cenas do crime. Eles ficaram durante décadas dizendo que isso não existia, ridicularizando Olavo de Carvalho, que falava praticamente sozinho sobre isso, né? Eu há muitos anos já falo, mas o Olavo falou antes e chamou a minha atenção, e de tantos outros. Eu tive um embate que voltou a viralizar esses dias nas redes sociais, vários parlamentares, vários comentadores, comentaristas resgatando na Jovem Pan com a Vera Magalhães, onde ela diz: isso não existe, Rodrigo, com aquela voz insuportável. A única coisa pior do que o timbre da voz é o conteúdo da fala, e ela dizendo que não seja ridículo, isso é coisa de sessão da tarde, sei lá como é que ela colocou, né? Isso não existe, né? Não existe, só tem esse poder todo e usa esses rótulos decadentes. Mas veja, o marxismo, o socialismo do século XX ou século XXI, e chame do nome que for, o progressismo woke, todas essas colorações, eles fracassaram. O coletivismo igualitário autoritário, eles fracassaram apenas em todas as experiências, em todos os continentes, ao longo de mais de um século. Mas dessa vez vai. É só uma questão de fé. E da extrema-direita tentam... Agora. Você não está me ouvindo? Agora voltou. Então vamos lá, vou ler um trecho aqui desse documento do Foro de São Paulo para você comentar. As forças da direita e da extrema-direita tentam voltar ao poder com o apoio do sistema judiciário e dos monopólios da informação. Há um cinismo, assim, uma inversão absoluta aqui. Xingue-os do que você é, né, e acuse-os do que você faz. O Lacombe, seria até engraçado mesmo esse tipo de documento, mas reparem como a política no Brasil
está alinhada com o que é dito aí. Vamos dar um exemplo, por exemplo, da questão, na questão da política externa. A questão da política externa do Lula é totalmente alinhada com o documento. Tem um capítulo específico sobre a Ucrânia, e aí tem toda aquela coisa de culpar a OTAN por se aproximar demais da Rússia. O discurso é o discurso alinhado com a Rússia, um discurso de desalinhamento com o Ocidente, que é a postura do Lula quando ele fala. Não é uma coisa antiga, uma anti-estadunidense, não, é uma coisa atual, é a política externa do Brasil atual, é essa. O documento é um documento pró-China. Documento pró-China. Elogia a China como uma força do bem para o mundo. A China como se ela trouxesse... a China está numa corrida armamentista, ocupando águas internacionais, apesar de decisão de tribunal internacional. A China, sim, que tem uma política verdadeiramente imperialista no mundo. Aliás, assumida, porque eles se consideram, de fato, o império do meio, e todos nós deveríamos ser províncias tributárias dos chineses. A China, para eles, é um modelo. Tá lá, é a mesma linha do Lula, pô. A mesma linha. Meio ambiente. O capítulo gigantesco sobre meio ambiente, eu nem li tudo, mas o capítulo do meio ambiente é a política do governo. Quer ver uma coisa extremamente alinhada nesse momento com o tempo? A parte do reconhecimento dos povos indígenas e dos seus saberes ancestrais, respeitando os seus direitos sobre as suas terras. Totalmente, a gente está discutindo, enquanto a gente está escrito isso no documento do Foro de São Paulo, que segundo o Constantino bem diz, mas não é só o Constantino, não. O primeiro cara de falar, tá aí o Silvio, aí para comprovar isso. Quando o professor Olavo de Carvalho falava de Foro de São Paulo, as pessoas davam aquela risadinha. Ai, não, Foro de São Paulo? Nem existe isso, teoria da conspiração. Como se o risinho, né? O Olavo dizia que risinho de deboche é argumento de puta, com razão. O Supremo Tribunal Federal e o Congresso do Brasil estão discutindo a política que está dentro do documento base do Foro de São Paulo 2023. Então como é que é a teoria da conspiração? É a base. O Lula não divulgou plano de governo, né? Tá aí o plano de governo do Lula. Tá todo aí. Não é parece coisa de um DCE, de uma federal, mas não é. Tucanos. Não é. Armínio Fraga. Não é. É só porque vocês são muito trouxas de não acreditar no que eles dizem que vão fazer. Eles falam, é só você prestar atenção. O Constantino, eu, Lacombe, Silvio, Ana, Fiuza, nós não somos gênios que fazemos uma investigação profunda nos documentos secretos do Serviço Secreto de Inteligência do PT, não. Os caras publicam, nós vamos fazer isso, é isso que a gente quer fazer. E, no entanto, os sabidões falam assim, não, isso aí, deixa pra lá, isso aí é teoria da conspiração. Então tá bom, toma distraído. O Foro de São Paulo enxerga, e aí eu estou resumindo aqui o documento que eles lançaram, o Foro de São Paulo enxerga nos seus adversários a promoção de agressões armadas, golpes de Estado e mentiras. Só para lembrar que o grupo tem Venezuela, Cuba e Nicarágua. E esse documento cita a firmeza e os avanços de Cuba, Venezuela e Nicarágua. Quanto à China, faz elogios à Rússia e elogios à China. Então, para o Foro de São Paulo, os comunistas chineses, aí aspas, têm cooperado de várias formas com numerosos povos do mundo na luta contra a pandemia. A China, despertando a sensibilidade e a solidariedade entre os seres humanos. A China representa um fator de estabilidade e equilíbrio para a América Latina e o Caribe. É igualmente importante manter e aprofundar o diálogo substantivo que desenvolvemos com o Partido Comunista Chinês. A diplomacia chinesa avança no mundo e aumenta sua influência para a paz. Taiwan pensa dessa forma também, Silvio, com certeza.
Taiwan certamente não pensa assim, né? Agora, o que chama atenção nesse documento, né, que eu acho que é um dos primeiros que fala mais desabridamente sobre a China na América Latina, até porque eu até estava conversando com vocês antes, né, eu estive na Argentina há 2 semanas, e há uma preocupação da direita lá também, o tanto de dinheiro que a China está colocando, né, na Argentina. E o que a gente vê assim, que a iniciativa One Road, One Belt da China chegou na América Latina, né? E está investindo muito aqui. O próprio estado de São Paulo está recebendo muito dinheiro da China também, infraestrutura, né, da parte de produção de energia elétrica e comunicações. Então, assim, a China está entrando forte no mercado e é lógico, ela é uma parceira econômica importante não só do Brasil, mas como desses países que formam o bloco, né, do Foro de São Paulo. Mas o que eu acho curioso, Lacombe, é que eu achei até que estava na pauta do programa, mas acho que não deu tempo de abordar, é que se ao mesmo tempo que eles estão louvando isso, o Mercosul está tentando fechar aquele acordo histórico, já dura lá uns 20 anos, né, com a União Europeia, né? Até a representante da União Europeia, a Ursula von... Não me esqueci agora o nome dela, teve no Brasil e o Lula acabou melando o acordo porque ele acha que as exigências da União Europeia são muito severas, etc. E são mesmo, sobretudo em questões ambientais, né? Existe um lobby, sobretudo francês, para o Brasil não desenvolver o seu agro para proteger o mercado francês. Mas, de qualquer maneira, esse acordo não saiu e o Brasil tem interesse nele, inclusive a própria esquerda tem interesse, né, em manter esse acordo. Mas quando você olha o que está acontecendo na União Europeia, a União Europeia lançou, no finalzinho de 2021, né, aquele Global Gateway, que é a alternativa, né, o Global Gateway Project, é uma alternativa ao One Road, One Belt. Né, eles vão investir 300 bilhões de euros até 2027 em países em desenvolvimento, né, depois da pandemia, né, eles chegaram à sua conclusão de que era necessário reorganizar as cadeias de produção, né, do mercado internacional. Então, vão investir sobretudo na África e querem investir na América Latina. E a América Latina, por conta dessa porcaria do Foro de São Paulo, vai perder uma grande oportunidade, ou parece pelo menos está perdendo, né, até agora, de negociar, né, esses investimentos em infraestrutura, sobretudo, né, que virão da União Europeia e também dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, o Biden também está fazendo uma coisa muito parecida, que é aquela Partnership for Global Infrastructure, acho que é o nome, enfim, né? A parceria global para infraestrutura e investimento, né? Que também é uma política de contenção desse neocolonialismo chinês, né? Que se espalhou pela África, o sul da Ásia ali, e chegou finalmente na América Latina. Né? Então, assim, vamos dizer, o Ocidente globalista, né, tentando se reorganizar, travar os investimentos da China, a influência da China no hemisfério, né, sobretudo aqui no sul, né, no sul global, e estão negociando. E o Brasil, junto com o Foro de São Paulo, está virando as costas para isso e colocando todas as suas fichas, né, nessa duplinha de ensandecidos que é a Rússia e a China. Tá? Até porque a Rússia e a China nunca fariam exigências sobre democracia, direitos humanos, etc., como a União Europeia e os Estados Unidos fazem, né, aos seus parceiros. E qual que é o problema que eu vejo? É que é óbvio que a hora que isso se restabelecer, a China vai perder, né, essa batalha. Né? Tanto vai perder, assim fica claro, porque apesar do Foro de São Paulo estar falando todo esse monte de bobagem aí sobre imperialismo americano e tal, para você se inscrever do Foro de São Paulo, você tem que pagar em dólar. Né? Eles só aceitam dólares, não aceitam nem o peso argentino, nem ien, né? Nem Bitcoin, é dólar, né, que eles estão recebendo. Então, assim, todo mundo sabe, né, que o Ocidente vai ganhar essa disputa, né, comercial, essa reorganização das cadeias comerciais. Né? E quem tiver aliado ao Ocidente certamente vai se desenvolver. Né? Como, sei lá, como os tigres asiáticos se desenvolveram, enfim, né, os países da América Latina, sobretudo, né, e da costa da África, tem muito a ganhar com isso, né, em receber, vamos dizer,
os novos investimentos que agora não vão mais para a China, vão vir para esses países. Agora o próprio Estados Unidos resolveu investir naquela ferrovia, né, que liga Angola, como que é o caminho do Lopito, se não me engano, algo assim, né, que liga Angola, Zâmbia e República Democrática do Congo, né, ou seja, entrando para dentro da África, criando toda uma infraestrutura, né, de comunicações, internet, produção de energia elétrica, etc. São 250 milhões de dólares que os Estados Unidos vai pôr lá para desenvolver, justamente para tentar segurar, né, a influência chinesa, e óbvio que isso acaba desenvolvendo toda a região. A América Latina é quintal dos Estados Unidos, sempre foi, todo mundo sabe disso, não adianta negar, né, a área de influência dos Estados Unidos tem uma posição geográfica fundamental para a segurança dos Estados Unidos. A gente só tem a ganhar com a parceria, mas o Foro de São Paulo fica atrapalhando, né? O Foro de São Paulo cresceu novamente, né? Conquistou de novo vários países, chegou ao poder na Colômbia, onde nunca tinha conseguido, né? Apesar de operar fortemente dentro da Colômbia por meio das Farc, né? O governo conseguiu o Chile e, bom, tá na Argentina, provavelmente vai perder, né, pro Milei, e que está indo muito bem, né, em todas as pesquisas lá, mas tá muito forte, e o que eu vejo, a contradição é essa, quer dizer assim, o Lula está tentando fechar esse acordo com a União Europeia, e o próprio acordo comercial já foi integrado dentro do Global Gateway, né, essa iniciativa da União Europeia para conter a expansão chinesa, sobretudo nos países subdesenvolvidos, né? Então, não dá para entender com qual carta que o Lula está jogando. É óbvio que ele vai fechar com o Foro de São Paulo, né? Porque o Foro de São Paulo é cria dele, ele que inventou, ele que criou, ele que fundou junto com o Fidel Castro lá em 92, né? E o PT dita de maneira muito forte as decisões do Foro de São Paulo. Então, o que eu prevejo assim, é uma tremenda perda de oportunidade, né? Que eu não sei se a gente vai ter essa oportunidade de novo, né? De receber todos esses investimentos, né, em infraestrutura, e fazer o país desenvolver de vez, entrar, assim, verdadeiramente dentro das cadeias de produção internacional, enfim, começar a jogar um jogo diferente, né? Vamos perder por causa dessas ideias absurdas, né, desse pessoal do Foro de São Paulo, que só atrapalha o continente, a única coisa que ele sabe fazer, na verdade, é vender cocaína, né, pro resto do mundo, mais nada.